Sobre a busca da redenção. O que é redenção? Literalmente. Alguém tem ideia? Redenção, segundo nosso amigo Aurélio, é ato ou efeito de redimir, reabilitar-se, livrar-se de, salvação, resgate, adquirir de novo, resgatar. Redenção em teologia significa resgate da humanidade pela morte de Jesus Cristo. E no Espiritismo, sabe o que diz o Espiritismo? Eu não anotei. Compreende a verdadeira redenção a que nasce dentro da pessoa. As pessoas só serão redimidas quando compreenderem conscientemente, pelo raciocínio, fé raciocinada, que todos os sofrimentos, provas, expiações são necessárias para a evolução espiritual. Resumindo, é necessário que cada pessoa entenda que está subordinada a princípio de reencarnação na Terra ou em outros mundos, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Como é gozada a palavra redenção, né? Redenção para algumas pessoas significa livramento, para outros é salvação. E quando uma pessoa morreu, para que serve a redenção? Para que serve realmente a redenção? Onde as pessoas estão cada vez mais entrando dentro de si mesmo, fugindo da realidade e partindo para um morticínio. Que situação nós estamos esperando viver? Livro de Atos, capítulo 9, 36 a 42, diz assim: Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que traduzida quer dizer Dorcas, a qual estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela, adoecendo, morreu, e tendo-a levado, a colocaram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: não te demores em vir ter conosco. Pedro, levantando-se, foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao cenáculo, e todas as viúvas cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe-a viva. Tornou-se isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Por que a gente busca uma redenção? Uma pessoa morreu. Aqui nesse texto, essa pessoa já está morta. Por que a gente vai chamar uma pessoa nessa hora? Qual que é o objetivo? Ela morreu. Um cenáculo, é que a gente às vezes acha que o cenáculo é um lugar muito grande. É a parte mais alta da casa. É uma parte mais larga. Eles colocaram lá essa senhora. Pedro, ele estava visitando, ele estava numa cidade ali perto. Foram até lá e falaram: vem até Jope, é pertinho. Sabe o que era pertinho? 18 quilômetros. É pertinho? Bem rápido, 18 quilômetros. Pedro não perguntou por que eu tenho que ir. Pedro não falou: por que eu vou gastar o meu tempo? Eu tenho coisa mais importante para fazer. Pedro atendeu o pedido de 2 pessoas e seguiu. Quando ele chegou, ele encontrou um funeral. Eles não disseram que Pedro ia encontrar, mas quando ele chegou, tinha um funeral pronto. Possivelmente as pessoas que choravam, as caipirinhas, estavam lá. Essa mulher já devia estar toda arrumada, toda pronta para ser enterrada. E Pedro chegou. Só que quando Pedro estava entrando, eu acho que Pedro falou: eu vou fazer o ofício fúnebre. Vocês me convidaram aqui para fazer o ofício fúnebre. Está morta? O que mais que vocês querem? Quando ele estava chegando, algumas mulheres chegaram próximos dele e mostraram o quão doce era essa senhora com o nome de Dorcas. O quanto Tabita era doce. Tabita é um nome aramaico, antes que alguém queira falar que é judaico, ele é aramaico, que traduzido para o grego dá Dorcas, que para a gente não significa nada. Mas isso acontece para vocês que significa gazela. O nome significava uma gazela.
uma pessoa sempre pronta, uma pessoa que tinha qualidades de alguém que sempre suspira por água, que vence os obstáculos, que corre, que passa os problemas e que chega no lugar certo para obter o melhor e do seu melhor ainda dá para as pessoas à sua volta. Quantos de nós não queremos ser assim? Aqui, Pedro falou, eu faço ofício fúnebre, falo das coisas maravilhosas que essa pessoa fez, todo mundo fica feliz, bate palma, oh glória! Ela está agora na glória do Senhor. Pedro já tinha passado por essa cena, ele lembrava de Lázaro, ele lembrava de Talita Cumi, uma menininha que tinha sido curada, filha de Jairo. Ele se lembrava. Não era só esse, teve mais outros, mas eu quero me pegar esses dois. Pedro já tinha tido uma escola. Pedro sabia que o poder de Deus se manifesta. Como Jesus falou para Marta e para Maria. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ah! E a musiquinha que a gente acabou de cantar? Fé mais fé. É preciso ter fé. Porque nessa hora, a melhor coisa que fazer não é assim mesmo. O Senhor quis, o Senhor levou. Deus deu, Deus tirou. É assim que nós falamos. Então as nossas vidas e as coisas que Deus tem nos dado, nós falamos também a mesma coisa. Deus deu, Deus tirou. Oh Deus, obrigado. Quando Deus está falando, lute pelo que eu te dei. Lute pelos seus ideais, lute pelos seus valores, não baixe a sua cabeça frente a uma sociedade que fala que é para você mentir, roubar, enganar, que você está certo. Não se curve, fique firme, mantenha os seus valores que você aprendeu desde a tua tenra infância. Se mantenha ali, acredita naquilo que você tem, não deixa ser morto por uma sociedade que só quer te ver no buraco. Por quê? O meu Deus disse para mim que eu tenho ruas de ouro me esperando lá em cima. E aqui? Eu tenho uma vida com Ele. Pastos verdejantes esperam. Pastos verdejantes significa a presença de Deus comigo. Por que eu tenho que viver o tempo todo debaixo das garras das pessoas que me oprimem? Muitos viriam essa situação aqui e diriam, poxa, todos os valores dessa mulher, por melhores que fossem, tá vendo? Deus nem poupou ela. Como todo mundo foi no caminho da morte. Quantos hoje estão mortos e andando pelas ruas? Onde está a redenção? Onde está o valor? Onde está o resgate? A fé se perdeu. Nós perdemos o valor daquilo que Deus nos ensinou, que é o amor. Nós achamos que antes Ele do que eu. Ao contrário, Ele sofre e nós sofremos também. Orar por essas vidas que estão mortas nos seus delitos, nos seus pecados, e não tem mais capacidade de entender e enxergar que existem valores melhores e condições melhores de mudanças de vida. É como um bom plantador que planta e tem uma boa colheita. Imagina a alegria do seu coração. Todos os seus projetos mortos, todos os seus projetos colocados que você achou que não tem mais valor, resgata eles. Coloca eles diante do teu Deus e você vai ver a tua família, vai ver a sua casa, vai ver os seus mudados e transformados. Pedro sabia que isso era verdade. Ele estava no meio de um monte de pessoas e eles mostraram para ele. Pedro possivelmente se comoveu. Lucas, que era um médico, não entrou no mérito se ele se comoveu ou não. Ele deixou bem claro. Ele mandou todo mundo sair daquele cenáculo. Sabe por quê? Porque nenhum deles tinha fé. Nenhum deles acreditava que o poder de Deus poderia se manifestar e uma coisa sobrenatural poderia acontecer. Ele pôs todo mundo para fora. Todos.